eu já quero trazer o tema do nosso culto de hoje, que é desde o começo do mês de agosto, nós estamos nessa série Reaprendendo a Viver, de alguma maneira com o Pai, né? O mês de agosto é o mês dos pais. E hoje é Reaprendendo a Viver com as mãos estendidas ao Pai. Esse é o nosso tema de hoje. Para começar, pensa aí um pouquinho como é que você reage quando você se vê no meio de situações difíceis, e não só as difíceis, mas aquelas que vocês não esperavam, as situações inesperadas. Eu me refiro àquelas situações que assim mexem com a gente, chegam de repente. Pode ser por causa de uma notícia ruim, que talvez venha de um exame médico que você fez. Pode ser talvez a perda do emprego com o qual você sustenta a sua família. Ou mesmo a percepção de que as contas aumentaram, embora os ganhos mensais eles não venham aumentando. Às vezes a gente fica sem saber o que fazer, fica sem reação. E aí a gente se pergunta, quando a crise chega, o que vai ser daqui para frente? Como vai ser agora? E se faltar o pão, se faltar o básico para mim, para minha família, para os meus filhos? Nos últimos tempos, algumas pessoas se viram diante de situações parecidas. A própria pandemia bagunçou a nossa economia como um todo. Talvez alguém que me ouve agora, aqui, no estacionamento, em casa, esteja se perguntando, olha, eu estou fazendo essa pergunta, e agora? Como é que vai ser? Por isso a nossa reflexão das últimas semanas continua reaprendendo a viver e hoje com as mãos estendidas ao Pai. O trecho que nós ouvimos antes na Bíblia, Êxodo 16, ele nos ajuda com aquela história, vai nos orientando. Porque lá em Êxodo 16 a gente percebe que o povo de Deus, ele se viu numa situação inesperada. E a reação daquele povo, a maneira como eles reagiram, ensina muito sobre quem é o ser humano, sobre quem nós somos. Os israelitas, eles tinham visto o poder e a bondade de Deus na vida deles mesmos, porque eles foram libertados da escravidão no Egito. E não foi assim de qualquer jeito, foi com grandes sinais, com grandes milagres, as 10 pragas do Egito, tudo isso aconteceu e eles viram. E sob a liderança de Moisés, eles saíram do Egito, cruzaram o Mar Vermelho em terra seca. No capítulo 15, antes do que nós lemos, tem aquela chamada canção de Moisés, que era até uma espécie de confissão de fé do Antigo Testamento. Quando Moisés coloca lá em cima os feitos de Deus, e o povo canta junto, palavras que reconheciam o poder e a bondade de Deus. Só que no final do capítulo 15, o povo já estava caminhando 3 dias no deserto, depois de passar o Mar Vermelho. 3 dias caminhando no deserto. E eles estavam com sede no final do 15. Sede foi a primeira reclamação. E a Bíblia conta que Deus resolveu o problema por meio de Moisés. Ele purificou a água de um rio para que eles pudessem beber. Depois Deus ainda levou todo o povo até uma espécie de oásis no meio do deserto, onde tinha água em abundância. E ali conta que eles acamparam. Ali eles montaram acampamento por algum tempo. Na história que nós ouvimos hoje, Êxodo 16, agora em meio ao deserto de novo, vem uma outra crise, uma falta de comida. E então acontece o seguinte, diz o texto que nós lemos. Ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim, olha, teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado lá no Egito. Lá no Egito, onde nós éramos escravos, lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês, Moisés e Arão, vocês nos trouxeram para esse deserto a fim de matar de fome toda essa gente, toda essa multidão. Consegue perceber que mesmo tendo visto o poder de Deus, mesmo recém tendo percebido que Deus estava cuidando deles, dando água, eles mudaram de atitude diante das dificuldades. Reclamaram
de terem sido libertados da escravidão e falam da vida do Egito como se lá fosse bom. Ninguém gosta de ser escravo, mas eles na primeira crise já começam a lembrar de antes e dizem, olha, lá é que era bom. A gente poderia nesse momento parar e pensar um pouquinho sobre essa reclamação e sobre a memória curta que o ser humano tem. Esse tipo de coisa também acontece com a gente, às vezes acontece. Nas dificuldades, ou quando a coisa realmente aperta, parece que nós esquecemos o quanto Deus já agiu e o quanto Deus já nos livrou de coisas muito piores do que aquela crise que a gente está enfrentando. Cada um poderia pensar agora sobre isso na sua própria vida e sobre como muitas vezes a gente até se pega reclamando, como a gente diz, de barriga cheia. Já recebemos muito, mas estamos reclamando. E nesse momento é importante nós notarmos que essa história, ela está nos mostrando, está nos descortinando um problema mais profundo da humanidade. Que é um problema de todos nós. E é a falta de confiança em Deus. Falta de confiança. E a nossa tendência de sempre querer resolver as coisas com as nossas próprias mãos. Ou vocês não têm essa tendência? É só comigo que isso acontece? De querer resolver as coisas com as próprias mãos quando as crises chegam? Continua o texto dizendo, e olha só, o Senhor Deus disse a Moisés, agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês. E o povo deverá sair e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Esse detalhe, de não juntar para o dia seguinte, esse é um detalhe importante nessa história. Porque Deus diz, né? Deus diz isso por meio de Moisés, e logo também é dito que essa seria uma maneira de colocar o povo à prova. De provar o povo. E a gente também percebe que depois de dar o pão junto com a carne, Moisés reforça, mais adiante, num trecho que a gente não leu, ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. Por que dessa regra tão forte? O que algumas pessoas fizeram? Olha só, esse trecho nós não lemos hoje, mas eu copiei aqui para vocês. Lá no versículo 20. Mas alguns não obedeceram à ordem de Moisés e guardaram uma parte daquele alimento. Eles guardaram. E no dia seguinte, o que tinha sido guardado estava cheio de bichos e cheirava mal. Deus tinha dito que não era para guardar, mas eles mesmo assim queriam ter nas suas próprias mãos para depois, para resolver o problema que viria depois. Por que esse é um detalhe importante? Porque a atitude de não guardar, não armazenar aquela comida, implicaria em ter que confiar que Deus daria a comida para o dia seguinte. Não é? Você vai precisar confiar, é um exercício de fé. A ordem para não guardar, de não encher as mãos para o próximo dia, de não acumular, era um convite do próprio Deus a confiar de que era Deus quem mandaria o pão de novo, e a cada dia. Tudo isso quer dizer que, diante de uma adversidade inesperada, sem saber como seria nos dias seguintes, o povo de Deus do Antigo Testamento queria resolver tudo com as próprias mãos. As pessoas literalmente encheram as mãos de pão, mas o pão apodreceu de um dia para o outro. Elas falharam em confiar. O ser humano parece não conseguir viver com as mãos estendidas e confiar no que Deus diz. E isso, eu estou dizendo ser humano, mas é todos nós. Assim é comigo. Assim é com vocês. E isso não é de hoje. Desde que o pecado entrou no mundo, é desse jeito que o ser humano é. E isso nos torna famintos, não apenas de pão físico, mas famintos espiritualmente. Embora nem sempre a gente perceba isso. Mas essa história, ela mostra mais do que a falha humana em confiar. E isso aqui é ainda mais importante. Ela mostra que Deus cumpre o que Ele diz, porque Ele cuidou do povo. Ele foi cuidando a cada dia,
De modo que no tempo certo, depois que eles caminharam por muito tempo e aprenderam uma porção de coisas naquele deserto, eles chegaram finalmente na terra prometida. E isso também é verdade com respeito à promessa mais importante que Deus fez para os seres humanos. Porque a mais importante nem era essa terra prometida. O Pai do céu prometeu que no tempo certo Ele enviaria o Salvador ao mundo. E essa é uma promessa que não se limitou só para aquele povo do Antigo Testamento, ou para o povo de Israel. Essa é uma promessa para toda a humanidade. E no Evangelho de João, no capítulo 6, Jesus se apresenta como o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Fazendo menção exatamente a esse episódio da vida do povo de Deus, o pão que Deus dava, chamado na Bíblia também de maná, maná, o pão do céu. E lá, no relato de João, está escrito que Jesus já tinha alimentado uma multidão com a multiplicação de pães e peixes, comida, e por isso eles iam atrás de Jesus, querendo mais pão para encher a sua barriga, para encher suas mãos. E então, olha só o que vai dizer João 6. Eu copiei apenas um pedaço aí na tela. Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E aí as pessoas disseram: nós queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão. Esse nos interessa. E aí Jesus respondeu o que está aí na tela: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. E isso mostra que a história do Antigo Testamento, lá do pão das codornas no deserto, aquela história aponta para o cumprimento da maior promessa de Deus de cuidar não só do nosso corpo físico, mas cuidar também da alma. Isso é importante porque nas dificuldades da vida, dificuldades que surgem a todos os dias, nós somos tentados a tomar as rédeas das coisas nas nossas mãos. Nós queremos controlar tudo. E então a gente percebe que as coisas escapam ao nosso controle. E nesses momentos, a gente se desespera tanto que às vezes até a nossa fé pode ficar sufocada, pode ficar afogada. Talvez você sinta fraqueza na sua fé, ou até tem dificuldade de colocar tudo nas mãos de Deus. Às vezes a gente se sente assim. E esse sentimento faz alguns pensarem: tá, mas eu não me sinto bem na fé para estar então na presença de Deus. Quando eu me sentir mais animado, quando eu tiver fome espiritual, aí sim eu vou voltar para a casa de Deus de novo. Nessas horas, é possível que você esteja espiritualmente subnutrido, com verdadeira fome espiritual. E aí não é hora de enganar o estômago. Aí é hora de novo estender as mãos para receber o pão da vida. É quando você se sente fraco e indigno que Jesus continua dizendo: pode vir a mim para saciar a tua fome, porque é eu que te fortaleço. É eu que te alimento com uma vida cheia do Espírito Santo, para guiar a tua vida ao longo de toda a caminhada. E Jesus não diz apenas isso, mas ele diz: por fim, por herança, eu vou te dar também a terra prometida mais valiosa, e que ninguém vai poder te tirar, ninguém vai te expulsar de lá. Nas dificuldades, a gente precisa se apegar ao que o Pai promete e ao que Ele já fez por nós, e não ao que nós temos na mão. Na maioria das vezes a gente se apega ao que a gente tem na mão. Mas Deus está nos convidando a reaprendermos a viver com as mãos estendidas ao Pai. Com as mãos estendidas ao Pai. Quando a gente se depara com uma situação difícil, com algo inesperado, é normal a gente ficar sem reação. É natural que a gente tenha 1000 preocupações sobre como vai ser o amanhã, como vai ser o depois de amanhã. E muitas vezes, envolvido nesses sentimentos, nós perdemos a oportunidade de viver
o hoje. O hoje. Porque hoje é o dia. Agora é o momento que Deus continua sendo o Pai bondoso. E Cristo é hoje o pão da vida que nos alimenta, que nos sustenta agora, para nós continuarmos em frente. Se você precisar pegar um exame que te assusta, um exame médico daqueles que bate um nervoso no coração, que causa medo, Jesus continua sendo o alimento para a vida eterna que a gente tem na presença de Deus. Se você não sabe o que fazer, e já que não dá para cruzar os braços diante dos problemas, Deus está dizendo, confia. Confia no Senhor Jesus, porque Ele nos abriu um caminho novo e vivo diante de Deus. É claro que nós vamos trabalhar, nós vamos buscar ajuda, nós vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance, mas também vamos juntar as mãos, como a gente falou na última semana, com o coração de joelhos diante do Pai, pedindo calma, pedindo sabedoria, orientação e forças para enfrentar as dificuldades inesperadas. Deus está nos convidando a viver a economia do maná. Já ouviram essa expressão? A economia do maná. Maná é o pão que o povo recebeu no deserto. Sabe como é essa economia do maná? É viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Como é que foi que Jesus ensinou a orar sobre o pão? O pão nosso de cada dia. Nos dá hoje. Hoje. Não é amanhã, não é depois de amanhã, mas é hoje. O Pai prometeu não faltar o pão de cada dia. E Ele cumpre isso, sempre. Assim como Ele já cumpriu todas as suas promessas ao povo do passado. Ele não deixa faltar o pão da vida na nossa vida. Deus não deixou faltar a palavra de Jesus para nenhum de nós, em meio às restrições da pandemia, não foi? Em nenhum final de semana a gente ficou sem um momento de culto, ainda que fosse apenas virtual. Mas sempre tinha uma palavra de Deus falando para o nosso coração. Deus está convidando cada um a reaprender a viver tendo as suas próprias mãos vazias, estendidas para receber, para perceber e receber as bênçãos que Ele nos dá a cada dia. Quem está aqui na capela hoje, quem está no estacionamento, quando chegar o momento da ceia, de se alimentar no corpo e receber também o pão da vida, Jesus Cristo, você vai estar com as suas mãos vazias, estendidas para receber o pão da vida junto com o pão e o vinho, para alimentar a tua fé. E é isso que Deus espera de nós, que a gente esteja a cada dia com as mãos estendidas, vazias. Nós não temos nada para oferecer para Deus. Ele tem tudo e quer nos dar. E quando o fim da caminhada chegar aqui, a gente também tem uma terra prometida. Não é nenhuma, é a terra prometida. Porque Jesus é o pão da vida. E é uma vida que não tem fim nunca. Nossa série não acabou hoje ainda. No próximo final de semana a gente vai terminar a série, Reaprendendo a Viver. E aí num tema que também vem do Antigo Testamento, mas que é muito atual. Nós vamos reaprender a viver conectados com a próxima geração. Conectados com a próxima geração. Lembram daquela palavra? Contem aos seus filhos e aos seus netos aquilo que vocês têm ouvido e visto. É sobre isso que a gente vai fazer no próximo culto. Está todo mundo convidado. Sábado que vem, em algum lugar, com certeza na internet às 20 horas, vai ter um momento de culto. Que Deus nos abençoe. Amém.